abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7, do verso 1 ao verso 5. Mateus, capítulo 7, do verso 1 ao verso 5. Nós estamos, neste mês, falando sobre prioridades e valores. E hoje, em específico, eu até falei com minha esposa, Deus me deu uma palavra que eu estremeci e a qual eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Hoje é um dia especial para todas as mulheres. Nós vamos fazer uma homenagem a todos vocês lá no final do culto. Aliás, Dia das Mulheres é todo dia, não é verdade? Vocês são especiais demais. Mas essa noite aconteceu algo interessante, porque era mais ou menos 2 horas da manhã. Nós estávamos com alguns irmãos muito queridos, e quando nós assustamos, de repente a gente viu no relógio, já era 3 da manhã. O relógio deu aquele salto. Na realidade, acabou o nosso horário de inverno. Então agora nós estamos ali 1 hora. Então os irmãos que estão nos assistindo agora pela live, a nossa diferença ficou basicamente de 1 hora só. Que bom, isso é muito bom. Mas é interessante que eu sabia que hoje seria um dia diferente. E quando nós chegamos aqui, novamente o som ali deu uma pane. Nós tivemos que começar a mexer ali rapidamente, desmontamos tudo. Mas todas as coisas cooperam. Em tudo a gente vê a mão de Deus, o poder de Deus e a graça de Deus sobre nossas vidas. Amém? Amém. Vamos lá, Mateus 7, de 1 a 5. Hoje é dia de ceia. E nada mais do que esta palavra para podermos meditar. Mateus 7, de 1 a 5 nos diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, vos medirão a vós. E porque vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu gostaria de iniciar a nossa reflexão com uma pergunta que é dirigida nesta noite a todos nós. Será que realmente nós conseguiríamos viver ou conviver com a inexistência de uma outra pessoa ou mesmo circunstâncias em que apontamos o dedo e dizemos: você é ou foi culpado por tudo ou quase tudo aquilo que eu estou vivendo, que eu já vivi, o que está acontecendo no mundo? Não é desta forma que comumente pensamos, ou mesmo exteriorizamos, até mesmo por palavras, e quando não, são as diversas ações e reações veladas que nós demonstramos, sendo o reflexo latente dos nossos pensamentos. Eu costumo dizer que a semelhança desta palavra, o que seria de nós se não fossem aqueles ou aquelas as quais nós apontamos, exemplificamos, como sendo nossos inimigos ou mesmo os fantasmas existenciais que muitas das vezes criamos, imaginamos ao longo da nossa trajetória de vida. Sejam pessoas ou situações às quais nós nos deparamos, que depositamos parte ou total da culpa dos males que sofremos ou estamos a sofrer. E aqueles que ainda virão, nós apontamos e dizemos: está vendo? A culpa disso é sua. Ou a culpa disso é deles. Somos sabedores que muitas das vezes nos deparamos em nossas vidas realmente com situações que foram sim provocadas
imputadas por pessoas ou circunstâncias. Entretanto, nós não podemos fazer disso uma regra, algo que simplesmente olhamos e depositamos e descansamos como se não tivéssemos responsabilidade em nada. Isso não é uma regra em que podemos simplesmente nos eximir das nossas próprias culpas, das nossas escolhas, das nossas atitudes e responsabilidades. A palavra de Deus nos diz que tudo que o homem semear, isto ele vai colher. Entretanto, o texto que nós acabamos de ler nos traz a seguinte palavra, é uma palavra forte. E ele traz aqui algumas palavras que chegam a nos chocar. E a primeira é hipócrita. Hipócrita. Hipócrita é aquele ou aquela pessoa que é fingida, que não age de acordo com as ideias ou palavras que demonstram. Eu encontro uma leitura exemplar no livro de Romanos, que nos fala exatamente acerca disso. Jesus, quando ele dirige estas palavras, ele estava dirigindo essa palavra a mim e a você, a todos aqueles que conviviam, de certa forma, com o sistema doutrinário, com todo o sistema religioso, e até mesmo aqueles em quem havia no coração o desejo de conhecerem quem é Cristo. Que evangelho é este? Olha bem o que diz Romanos 2, 21 a 24. Leia comigo. Tu, pois, que ensinas a outra e não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. É interessante que no final deste texto, nós encontramos a palavra blasfemado. No sentido de que Deus é blasfemado justamente por essas práticas, por esse tipo de pensamento, por tais palavras. E blasfemado quer dizer insultado, ultrajado. Existem inúmeros textos na Bíblia que nos ensinam sobre a importância, o cuidado, o dever que devemos ter de examinarmos a nós mesmos. A Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo. No próprio ato da ceia, que daqui a pouco vamos celebrar, somos convidados a agir deste modo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do cálice. A palavra examinar, ela traz como significado analisar, ter a atenção devida, minuciosa, ponderar, meditar, observar, ver, sondar, estudar, prescrutar e tantos outros sinônimos. E todos estes sinônimos nos trazem a importância de fazermos uma autoavaliação minuciosa de nós mesmos. O salmista, ele ora com instância no Salmo 139, no verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E ele diz, e vê se há algum caminho mau. E aí ele completa dizendo, e guia-me pelo caminho eterno. É interessante que sondar, nesse sentido, no hebraico, quer dizer trazer à tona aquilo que está encoberto. E saiba, meu querido irmão, minha irmã, você que me ouve aí do outro lado desta live, nada, absolutamente nada, foge aos olhos, ao conhecimento, à percepção de Deus. Nada. Vira para esse irmão abençoado que está do seu lado, essa irmã, e diga, nada, absolutamente nada, foge do olhar de Deus. Marcos capítulo 4, verso 22.
Vamos para a Bíblia. Marcos 4:22. Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. O Evangelho de Lucas nos traz também uma leitura parecida e diz assim, Lucas 8:17. Se você puder, grifar esses textos, porque são extremamente importantes para a nossa meditação e reflexão diária. Porque não há coisa oculta que não haja manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Ainda no livro de Eclesiastes, capítulo 12:14, nos diz, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer que seja bom, quer que seja mal. E ele continua, Mateus 10:26-33, portanto, não os temais, porque nada é encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. E ainda Romanos 2:16, anotem Romanos 2:16, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Aqui fala sobre o quê? Segredo dos homens. E não acabou ainda não. 2 Coríntios 5:10. Diz assim, 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem, ou mal. Esses são textos que nos chamam a atenção a respeito daquilo que são as escolhas que fazemos em vida. Queridos, o que mais me deixa estarrecido é que quanto mais nós falamos acerca daquilo que é os direcionamentos de Deus, que expressa tanto o amor, a graça, quanto o juízo, parece que cada vez mais as mentes vão se entorpecendo. O Evangelho não produz mudança. O que nós temos visto nos últimos dias é uma igreja simplesmente atrofiada. Pessoas as quais simplesmente elas vão conforme os movimentos. E elas vão levando a vida de forma tão banal, tão fugaz, tão sem sentido. As pessoas ouvem palavras, mas as palavras não têm sabor nem significado. Elas rolam muito mais pelo mecanismo de simplesmente de reação do que propriamente um deleite, um prazer. Na adoração não há entrega, não há quebrantamento. Nós cantamos há pouco, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Será que o meu prazer nessa noite, o seu maior prazer, o deleite, é realmente ser cheio do Espírito de Deus? Será que a palavra tem feito efeito na sua vida de tal maneira que você tem refletido em tudo sobre mudanças e posicionamentos? Será que você tem sido fiel em tudo ao Senhor? Quando eu volto a esses textos, eu entendo algo também. Deus nunca vai trazer algo à tona se não for para a cura, se não for para a restauração. Todas as vezes que nós encontramos uma situação na palavra de Deus, em que algo é revelado, é sempre com o propósito de restauração. E quando não, as pessoas rejeitam, muitas das vezes, os alertas, as intervenções. Aí sim, Deus aplica o seu juízo. Por isso que aqui, na própria palavra que lemos há pouco, nos diz que todos nós permaneceremos um dia, estaremos um dia diante do tribunal de Deus, e nada, absolutamente nada daquilo que fizermos, nada daquilo que foi feito, pensado, desejado, ficará oculto ao Senhor. E naquele dia, tudo há de vir à luz. Geralmente, quando nós refletimos sobre as contingências da vida, e isso inclui, por certo, os nossos dramas, os nossos conflitos que temos, que nós já passamos, sejam esses pessoais,
ou mesmo as diversas situações contraditórias que já deparamos no fluxo existencial. Quem sabe aqueles que vamos ainda enfrentar e que, por certo, assombram e irão assombrar de forma assustadora, doída, muitas das vezes até imaginável. Sejam as nossas vidas ou aqueles que estão à nossa volta. Quando nós ponderamos sobre essas situações, por vezes tão ambíguas, contraditórias, que vêm com grande ímpeto, a semelhança de intensas batalhas, tempestades, ou por vezes parecem um tsunami destruidor de sonhos, de alvos. Em geral, quando estamos a refletir sobre tudo isso, nós saímos sempre à caça dos causadores desses males, das causas prováveis. E é óbvio que muitos de nós não nos incluímos nesta lista, neste grupo seleto. É muito mais fácil nós colocarmos sobre o outro a culpa de tudo que sobrevém, ou mesmo dos males que assolam, ou mesmo daquilo que acontece na própria humanidade. Há pessoas que têm resposta para tudo. Para tudo. Para tudo tem uma resposta na ponta da língua. Parece que elas recebem algo de tão especial. Mas o interessante é que muitas das vezes nós não conseguimos nos ver como parte desses problemas. E temos que nos posicionar de maneira diferente, correta, que realmente agrada a Deus. E quando eu digo isso, eu estou dizendo acerca de tudo. Isso se refere à minha família, ao meu culto, às minhas prioridades, os meus valores, o meu desejo. E de forma muito subjetiva, nós temos largado de lado as coisas que são importantes para corrermos atrás das coisas urgentes. Até mesmo estar na casa de Deus, por vezes, parece um grande fardo. Essa palavra nos chama a uma reflexão, a ponderarmos, a fazermos realmente uma autoanálise de nós mesmos. Diz respeito exclusivamente a cada um de nós. E há um propósito nessa observação. E é sobre isso que Mateus capítulo 7, 5 nos fala. Ele diz assim: tira primeiro a trave do teu olho, pois dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tens a trave no teu. O que Jesus queria dizer com isso? Jesus aqui, ele se dirige àqueles que usavam o rigor da lei, aquilo que o próprio Cristo combateu, que era a religiosidade, para imputar, punir a mínima coisa na vida daqueles ou daquelas que não conduziam conforme aquilo que era esperado por eles. Aqueles que, de certa forma, demonizavam tudo e todos, que vinham abominações em quase tudo. Entretanto, não observavam um poço de total incoerência que as suas próprias vidas estavam imersas. E nós, como igreja, nós temos essa habilidade de apontarmos as coisas que são do mundo e os que estão no mundo. Mas muitas das vezes, estando dentro da igreja, nós nos parecemos muito mais mundanos do que os de fato que estão no mundo. Até pela maneira como nós pensamos, como nós julgamos. O texto nos sugere, nos propõe, que a trave que eles possuíam em seus olhos faziam com que estes detentores da verdade relativizada vissem de forma incorreta, distorcida, e por que não dizermos aqui, precipitada, a vida dos outros. Por que digo isso? Porque em nossos relacionamentos, seja de pai para filho, filho para pai, marido para mulher, mulher para marido e vice-versa, nós temos uma habilidade, quando há a insatisfação no nosso coração, de começarmos a observar problemas. E aí a gente sempre aponta, a culpa é de quem? É sua. É verdade ou não?
Sim. É verdade ou não? É. E aqui, no texto principal, usando o cisco no olho do outro como ponto de observação de crítica, no entanto, esses mesmos, os quais o texto aqui cita, não observam o ponto de total incoerência, erros, os quais eles mesmos incorriam. No verso 5 nos diz assim: tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Eu posso e devo alertar os meus irmãos, a pessoas. Isso faz parte da nossa missão. Isso é o dever como corpo, igreja, sendo bons amigos ou simples companheiros. E realmente não existe essa história de amor velado. Por isso devemos ter a liberdade de termos a exortação, mas, acima de tudo, é movida pelo amor, para que haja amadurecimento, para que haja crescimento e para que haja vida. A palavra ela tem o sentido de exortar, repita comigo: exortar, corrigir, educar e edificar. E ela transforma realmente, ela muda realmente. Quando eu amo, eu me importo, eu preocupo, eu vou alertar sim aos meus irmãos, às minhas irmãs, sobre os perigos iminentes que estão correndo, ou mesmo confrontá-los sobre os pecados que estão cometendo. Mas eu não posso esquecer, sobretudo, que antes de fazer tais confrontamentos, ponderações, eu devo primeiro, a semelhança daquilo quando somos convidados, primeiramente eu devo construir, fazer a mim mesmo tais observações e questionamentos, para que deste modo eu não seja pego em falhas que poderão ser usadas por Satanás como armas poderosas de ataques contra a minha mente e contra a minha vida. No mesmo nível, pior, daquelas acusações que faço àqueles ou aquelas que são alvos das minhas críticas, das minhas observações. Isso inclui o seu relacionamento conjugal. Isso inclui o seu relacionamento com seus amigos e inimigos, com aqueles que estão próximos ou longe, mas que de alguma forma nós nos relacionamos. Estes versículos de Mateus nos ensinam que devemos fazer avaliações constantes sobre nós mesmos, nossas escolhas, sobre nossos valores, sobre nossas prioridades, sobre nossa chamada, sobre nossa qualidade de vida, sobre nossos conceitos, sobre os nossos preconceitos, sobre os nossos relacionamentos, sejam para com Deus ou para com o próximo. Agora eu pergunto, qual é a real da nossa espiritualidade diante desses fatos? Tem tantas coisas que poderíamos aqui nomear. Isso diz respeito, volto a repetir, a nós mesmos, a cada um de nós e não ao outro. Avaliar dentro desse conceito é olharmos para dentro de nós mesmos sem termos medo e receio daquilo que vamos encontrar, do que de fato nós somos, o que será visto em cada um de nós. Se você pudesse neste momento colocar um espelho na sua frente e ver a sua imagem refletida, qual a avaliação que nessa noite você faria de você mesmo em relação à sua espiritualidade, ao seu amor a Deus, à sua dedicação a Ele, à sua sinceridade do seu amor em relação ao seu irmão, ou aqueles que você não considera irmão? O grande problema da maior parte das pessoas é porque não incluímos nessa lista seleta, muitas das vezes, nós mesmos. A classe até mesmo daqueles que se dizem convertidos, frequentadores assíduos de igreja, encontros, aquelas pessoas tidas por nós como importantes. Sabe quem Jesus estava combatendo? Os religiosos, aqueles que amam mais suas origens, seus achismos, suas interpretações, suas regras, do que propriamente aquilo que é o evangelho genuíno, da graça, do amor, e que
atrai, repita comigo, atrai o mundo, para que através da sua própria vida possa mudar a vida de outros. Sabe qual é o problema que se perpetua cada vez mais na humanidade? Isso inclui que se passa também em nossos chamados currais evangélicos. O problema de fato consiste na vida daqueles que desobedecem os preceitos de Deus e não cumprem verdadeiramente os seus mandamentos. São aqueles que todos os domingos estão ouvindo acerca daquilo que a palavra de Deus quer promover. Mas não há mudança. Não há sequer uma metanoia, ou seja, uma mudança de pensamento capaz de transformar vidas. Esta palavra fala acerca daqueles que ouvem diariamente mensagens, palavras de exortação, sobre a necessidade de um conserto, de mudança, mas continuam a viverem na iniquidade. São infiéis a Deus. São infiéis a Deus. São infiéis a Deus em relação àquilo que muitas das vezes até apregoam. E por que não dizer ao seu próximo? São os que falam demais e de forma a não pesarem, ponderarem sobre as consequências das suas palavras. Ou mesmo aqueles que escutam, que dizem que escutam e que diariamente, muitas das vezes até lançam palavras ou chavões sobre fé, sobre esperança, sobre amor, mas no fundo vivem todas essas situações muito longe daquilo que é o prático, o diário. São os que fazem escolhas erradas, que precipitaram ou continuam a precipitar em várias decisões as quais têm tomado. São os que se distanciaram, estão se distanciando de Deus. Ou poderíamos analisar de forma mais objetiva, nunca tiveram um verdadeiro encontro com Deus. São os que não colaboram em nada. São os que distorcem valores, prioridades, reino de Deus, o que é primeiro, o que é importante. São os que criticam tudo e todos, menos a eles próprios. São os que comungam, participam da ceia, mas comem carniça na sobremesa dos sentimentos, perversos e sorrateiros, das reações e atitudes que exteriorizam no dia a dia. Meu querido, veja bem o que eu estou dizendo. Ceia é noite de reflexão. É noite em que temos que parar para realmente examinarmos quem somos nós. Você pode nessa noite colocar no espelho e se enxergar dentro do mais íntimo do seu ser e dizer assim para Deus: não, Deus, olha, eu posso me achegar a Ti de mãos limpas, de um coração puro. Afinal de contas, eu sou um crente fiel. Afinal de contas, a minha casa é uma casa de adoração e louvor. Eu sou um dizimista fiel. Eu sou um ofertante. Eu cumpro com os meus deveres. Eu honro relacionamentos. Eu pago as minhas dívidas. Eu sou verdadeiro. Eu odeio a mentira. Eu sou certo em tudo aquilo que eu faço. Vocês estão vendo? Quando nós tratamos essas questões e somos colocados à frente desse espelho e começamos a fazer estas perguntas, começamos a enxergar dentro de cada um de nós mesmos como de fato cada um de nós somos. E a pergunta que eu faço nessa noite: se Jesus viesse agora, nesse exato momento, como a palavra de Deus diz, no abrir e fechar dos olhos, aonde você estaria, meu querido irmão, minha irmã, você que me ouve nesta noite? Eu vou para o céu.
Eu quero morar no céu. Essa palavra, ela diz respeito àqueles que confessam com os lábios, mas negam a todo momento a Deus pelo coração, pelas atitudes ou falta delas. São os que oprimem os outros com as injúrias, com farpas. São os mandões, os hipócritas que a Bíblia aqui nos narra a própria palavra dita por Jesus. Os que cobram demais, mas não vivem sobre o mesmo peso e medida de suas cobranças e palavras. Você já parou para imaginar como que nós cobramos em nossos relacionamentos? Cobramos dos nossos filhos, cobramos dos nossos pais, cobramos dos nossos amigos, quando não cobramos do nosso cônjuge. É verdade ou não? Porque o ser humano, ele carrega em si uma insatisfação que é nata, justamente desta falta de um encontro verdadeiro com Deus que produz mudança. E quando nós não somos satisfeitos naquilo que são as nossas ansiedades e necessidades, nós começamos a ver problema em tudo e em todos, e menos em nós mesmos. Por isso que há tanto divórcio, por isso que há tanta separação, por isso que há tanto conflito, por isso que há tanta briga, por isso que há tanta situação horrível, por isso que há tanta gente, até mesmo dentro da igreja, mas que de fato não conhece a Deus. Por isso que tem tanta gente que corre atrás de movimento, que corre atrás de profetada, que corre atrás de tantas coisas. Vamos lá! Mas não ora, não lê a palavra, não tem intimidade com Deus. Intimidade com Deus é você vir na igreja, não, meu irmão. Isso aqui é a extensão do teu culto, da tua vida diária. Se você não tem um momento a sós com Deus, dentro da sua casa, no seu particular, não adianta, porque o que a palavra de Deus diz? Tudo será revelado naquele dia. E aí, se nós fôssemos postos diante desse espelho, o que eu diria quando eu visse, assim, como um retrato, aquilo que são as minhas escolhas e verdadeiramente a minha vida? Gente, eu fico bobo, porque eu tenho 50 anos de idade, mas desde que eu me lembro, a igreja é a mesma. As pessoas... Que barulho é esse? É o negócio do invejamento. Ah, não, desculpa, perdoa. Não, já sei. Tá. Desde que eu me lembro por gente, as coisas não mudam. As pessoas ouvem sobre o Evangelho da graça, da misericórdia, da transformação, mas elas brincam com a graça de Deus. Elas brincam com o mover de Deus. Querido, isso é muito sério. Muito sério. Tem gente que muitas das vezes, na hora de culto, elas estão tão distantes, o pensamento está lá no outro mundo. Eu não sei verdadeiramente o que as pessoas pensam a respeito da vinda de Jesus. No momento da ira de Deus se manifestar. Enfim, essa palavra dirige a todos aqueles que dizem respeito aos outros e que não seja especificamente eu, ou que realmente eu não devo observar em mim mesmo, em primeiro lugar. Você sabe o que mais me intriga? É ouvir pessoas dizendo assim: pastor, se fosse eu, esta ou aquela pessoa, eu agiria diferente. Sendo que muitas das vezes a sua própria vida, em situações distintas, age de forma muito pior, tão triste e deplorável. Eu ouço frequentemente pessoas pronunciarem as seguintes frases: se eu fosse aquela pessoa, se eu fosse aquele filho, se eu fosse aquela filha, aquele pai, aquela mãe, aquela mulher, aquele homem, aquele líder, eu faria tudo diferente. Falamos ou não falamos assim?
Agimos ou não agimos dessa forma? Cobramos ou não cobramos do outro aquilo que de fato nós não somos e não fazemos? Se eu fosse o que de fato não sou, seria o maior referencial de virtudes e boas ações. Um exemplo de vida. E tudo isso, todas essas considerações, são para que fiquemos apenas dentro dessa chamada bolha, desse aquário de incoerência, de religiosidade, de coisa alguma que as pessoas chamam até meio cristão. Onde não saímos do lugar. Estamos sempre vivendo em círculo. A semelhança do povo quando saiu do Egito. Neste mundinho, permita-me dizer, medíocre, leviano, impróprio para alguém que realmente se diz convertido, nascido de novo. Afinal, para aqueles que pensam dessa forma, o mundo lá fora, as situações as quais estão aí latentes e nos deparamos todos os dias, não representam absolutamente nada. Visto que o que importa, visto que o que é importante é controlar aqueles e aquelas que são diferentes de nós. Porque é muito mais fácil fazermos isso. Os que sofrem os desejos, os quais são desordenados, impulsivos, os que têm vício, se prostituem, se degradam, os que falam demais ou falam poucos, os que mentem ou falam aleatoriamente algumas verdades, os que trazem ou são fiéis ou não são. E como é difícil chegarmos a um denominador comum? Pois se não falamos, estamos sendo o quê? Negligentes. Mas se falamos, estamos sendo o quê? Acusadores. Sabe o que é importante nisso tudo? É entendermos as profundidades que nos trazem todas estas reflexões nas palavras do próprio Cristo. Por isso, antes de tudo e de todos, eu tenho de examinar a quem? A meu próximo? A quem? A mim mesmo. Fala aí, fala aí. A mim mesmo. A quem? A mim mesmo. É difícil até da gente falar, não é? Porque aí você diz assim, pastor, mas você não sabe o que eu vi dentro de casa. Pastor, você não conhece meu patrão. Olha que eu sou patrão de alguns aqui. Pastor, o senhor não conhece, pastor, meus filhos. O senhor não conhece meus pais. A pergunta não trata daquilo que eu conheço ou desconheço. Ela trata acerca de caráter e de posicionamento de vida. Porque assim, eu tenho que agir no temor e no amor, à semelhança de Jesus. Escute, para esse tipo de gente, que não consegue ver nada de bom, o mundo inteiro tem a grandeza dos conflitos, os quais, de fato, eles enfrentam internamente. O problema não é o que é as circunstâncias, mas são os conflitos internos, as situações mal resolvidas. Os dramas que muitas das vezes nós trazemos desde a nossa infância, e que aí a gente acha que o fato de levantar as mãos e aceitar Jesus, tudo mudou. Algumas vezes isso acontece. E é como estralar de dedos. Mas outras haverá um processo. E você sabe qual que é a grande armadilha de Satanás? É justamente fazer você desacreditar que você tem que vigiar. Vocês sabem que eu tenho sempre essa palavra na minha boca. Vigia, crente. Gente, se a gente soubesse como é importante vigiar. Porque, sabe o que acontece? É muito cômodo, a gente tem uma certa religiosidade. Não, afinal de contas, eu levantei a mão, eu aceitei Jesus. Ele já é meu Senhor, Ele já é meu Salvador. Eu não preciso de mais nada. Não é assim que pensamos? E aí eu posso levar a vida como for. A semelhança daquela música, deixa a vida me levar ou leva eu. E realmente é assim, leva eu. Porque não importa a vontade de Deus. A oração que é feita assim na terra como no céu, não. É conforme a minha vontade. É conforme os meus sentimentos. Não há nada para ser feito para melhorar a exatidão do retrato que Jesus fez de tais almas.
Você sabe por que Jesus se refere a elas e como? Elas coam o mosquito, mas engolem todos os camelos. Elas carregam um travessão no olho e elas vestem, sabe o quê? Jaleco, e se candidatam a oftalmologista dos irmãos e do mundo, menos de si mesmos. Brigam contra as vestes velhas, mas não largam as suas próprias vestes. E sempre arranjam um pano novo, ungido, para tapar o buraco dos próprios vazios existenciais. Isso é sério. Jesus estava falando aqui a mim e a você que me ouve nesta noite, a igreja do atual século, as famílias. De fato, eu preciso entender de vez que o meu umbigo não é o centro do universo. E às vezes as nossas brigas, a primeira coisa é que quando a gente tem um conflito, o que a gente fala para o outro? Você é o dono da verdade. Você é o dono da razão. Não é assim? E às vezes com Deus é diferente. Tá bom, Deus. Eu vou discutir. O Senhor é soberano, o Senhor é Deus. Né? O Senhor faz o que o Senhor quer, né? O Senhor tem seus filhos prediletos e eu não sou um deles. Isso mesmo. Me rebenta. Eu já nasci assim desse jeito. Eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. E Gabriela? Não é assim, gente. E a gente briga com Deus. Se a gente pudesse, a gente chamava Deus para briga. É culpa do Senhor, papai. Eu fiz a escolha, a culpa é dele. É eu que estou errando, mas a culpa é dele. É eu que continuo, na realidade, atrofiado nos meus próprios sentimentos, mas a culpa é de Deus. E olha, não é diferente porque eu também passo por isso. Todos nós temos esses enfrentamentos. E não foi diferente com os grandes heróis da fé. Mas sabe o que verdadeiramente muda? É nós entendermos essa palavra. Examine o homem a si mesmo. Sabe qual é a dura realidade que eu tenho me deparado todos os dias? E eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer nessa noite. Você sabe que o mais difícil na vida cristã, escute bem, consiste na verdadeira conversão dos que se dizem convertidos, mas de fato não são. Converter crente continua sendo o maior desafio, o maior milagre para ser operado na vida da igreja. É converter esses cabeça dura, esses corações entorpecidos, essas mentes viciadas, esses crentes alienados, que não entendem que a qualquer momento, pá, pode soar. E aí a sua senha, Bruno, é hoje. Tatiana, Sérgio, Jéssica, Andrés, cada um de nós. E aí? E aí, pastor? Não sei. Eu vou abrir meus olhos no céu ou no inferno? Isso é sério. Converter crente continua sendo o maior desafio, o maior milagre. Afinal, eles são os perfeitos, que não necessitam de nada e de ninguém. Numa comparação ao doente sadio, eles jamais necessitam de médico. Por isso, nesta ótica distorcida, eles se oferecem a Deus para trabalhar como instrumentadores e veículos da ira, do julgamento de Deus para com os outros, mas jamais para consigo mesmo. Cuidado, meu irmão! Deus vai te matar. Aí a gente vê essas músicas heréticas que são cantadas por aí. Uma das coisas mais deprimentes e insuportáveis é a arrogância da igreja nos últimos dias. As pessoas perderam o temor de Deus. As pessoas perderam o prazer de estarem com Deus. Nós cantamos sobre isso. Ouvimos diariamente sobre isso, mas não colocamos em prática. Queridos, Jesus está à porta. Jesus está à portas. E nós precisamos estar atentos a isso. E talvez essa noite possa agora ser as suas últimas horas. Que é isso, pastor? É verdade. Pode ser a minha.
Eu conheço pregadores que estavam pregando e caíram no púlpito, morreram. Acho que toda a felicidade de um pastor é morrer pregando. Verdade. Melhor do que pecando. Melhor que pecando. Melhor é morrer pregando do que pecando. Por isso, vigia, crente. Vira aí. Vigia, crente. O problema é que as pessoas estão cada vez mais egoístas, entorpecidas, endurecidas. Gálatas 6:7, não vos enganeis, Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Está na hora de sermos influenciadores e positivamente, de forma a agradarmos a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina, de forma clara, o caminho e a escolha que devemos fazer. Ele nos chama a uma responsabilidade per si, quando ele declara em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de quem? Eu pergunto a cada um de vocês, a vocês que me ouvem, será que nessa noite nós podemos dizer isso? Eu posso virar para minha esposa e dizer, ei, você é, pois, meu imitador como eu sou de Cristo? Será que eu posso dizer para os meus irmãos, para os meus amigos, para os meus vizinhos, até para o meu cachorro, sai para lá, filho do demônio? É verdade, tem crente que age dessa forma, que não tem amor nem pelos animais, e depois está defendendo as ONGs. É sério, gente. Nas mínimas coisas, a gente vê manifestado a ira, o distanciamento. Será que eu posso dizer, realmente, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo? Será que as pessoas estão vindo à casa de Deus porque veem em mim alguém que elas podem imitar? E dizem assim, não, ali realmente é o melhor lugar, porque ali é a transformação, porque ali é a vida. Olha aquela pessoa, olha aquela família. Quando as pessoas te veem, qual é a referência que elas fazem acerca de Deus? Você é a Bíblia de Cristo? Quando ninguém está perto de você, como Satanás apresentaria você diante de Deus? Será que você seria apresentado como Jó? Olha, meu servo. Quais eram as qualidades de Jó? Homem íntegro, reto, e que se desviava do mal. Você pode se apresentar dessa forma? Será que o diabo vai falar, nossa, vou dar uma rajada do inferno aqui, que aquele ali eu não posso nem chegar perto. Terra! Que nada. O diabo não tem feito muito esforço para conseguir destruir a igreja do atual século. Sabe por que esses bancos estão vazios? Não é por falta de pregação. É por falta de cada um de nós tomarmos essa posição de Paulo. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pode vir, porque Jesus tem para oferecer para você algo que ninguém, que o mundo, que ninguém, um homem e uma mulher pode te oferecer. Ele te oferece salvação, transformação, libertação, mudança, milagres. Amém. Amém? Aleluia. Ser de Cristo, obviamente, é o que faz toda a diferença. Se você não é de Cristo, eu afirmo com veemência, você não vai entender, você não vai conseguir colocar em prática essas palavras. Você não vai entender o que é misericórdia, o que é compaixão. Você não vai entender que antes de eu abrir a boca para falar qualquer coisa, eu tenho que, a semelhança de Jesus, me cingir de graça. Sabe o que Jesus fazia? Ele atraía aquela classe pior que existia. Quem que nós temos atraído? Ultimamente, nem pernilongo. Pá! Nem coisa ruim. Ô, meu querido, olha, o Espírito Santo me incomodou tanto, porque o que a gente tem visto é isso. E às vezes, por não, a gente vê igrejas cheias. Eu estava comentando ontem. Se você fizer um retrato da atual igreja desse século, se Jesus voltar, eu diria que numa totalidade, 90% fica, 10% apenas sobe. Eu estou sendo generoso.
Esse é o retrato da atual igreja, espalhado pelo mundo. Porque são crentes sorumbáticos, depressivos, crentes que não experimentaram uma verdadeira mudança, crentes que não fazem nada para mudar as suas próprias vidas, crentes que são infiéis a Deus. A igreja do atual século vive o seu maior desequilíbrio moral e ético e de honra. Jesus nos deixou o seu maior exemplo para que pudéssemos seguir. Ele disse que nós somos discípulos. Discípulos quer dizer o quê? Modelo. Vira para esse irmão e fala para ele assim: você é modelo de Jesus. É modelo. Jesus continua sendo a mais perfeita referência de vida, de atitudes, de reações, de pensamentos, de sentimentos para cada um de nós. E isso afeta mais o ser do que o saber e o fazer. Faz realmente toda a diferença em nossas vidas e na vida dos outros. Se queremos impactar o mundo com as nossas vidas, deixamos o blá 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 e vamos começar a agir, vamos começar a amar, vamos começar a atrair, vamos começar a mudar o mundo com o nosso próprio testemunho. As decisões de aprender com a vida de Deus através de Cristo é o maior exemplo. Jeremias 29:11, terminando, nos diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que esperais. Queridos, nós devemos ser influenciadores do mundo, a ponto de nossas vidas realmente fazerem toda a diferença onde quer que estivermos. Ela nos traz basicamente duas referências. Ela nos diz que nós somos o quê? O sal Da terra e a luz do mundo. Mateus 5,13, anota aí, Mateus 5,13. Qual que é a função do sal? Salgar. Conservar. Salvar, salgar, vamos lá. Dar sabor, temperar. O que mais eu vi? Conservar. Conservar. O sal tem pelo menos 3 características importantes. Ele é tempero, ou seja, ele dá sabor à comida. Você já passou por experiência alguma vez de comer uma comida sem sal? Eu já. Eu tive uma situação da pressão subir muito. Quem já comeu comida totalmente sem sal? É ruim demais, não é? Nossa influência no mundo deve ser como o sal para a comida. Nossa presença, querido, escute bem, tem de dar um novo sabor aos ambientes que frequentamos, que convivemos, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na sociedade, enfim. Agora, será que a nossa presença tem realmente promovido influência positiva no mundo? Muitos são os que têm tirado o sabor da vida de muitos. Ao invés de levarem sabor, ainda têm tirado o sabor. Justamente por suas formas de agirem e pensarem. Suas críticas, suas atitudes, suas faltas de atitudes, falhas, o não viver com Cristo, deixando com que a trave nos seus olhos estejam cada vez mais impeditivas de se enxergarem como de fato são e estão. Porque sal também, ele é preservador. Repita comigo, preservador. Preservador. Sabe o que significa isso? Evita a putrefação. Antes da invenção da geladeira, você sabe o que era usado? Sal. Era justamente, tacava sal para preservar os alimentos perecíveis, como carnes, peixes e outros. Devemos, de igual forma, termos a influência de preservadora do mundo. Ou seja, a preservação dos bons costumes, a preservação dos bons valores, das moralidades, da honra, derrotando a podridão das influências modernas deste mundo, com valores tão distorcidos que vão entrando nos nossos lares, nas nossas mentes, e aí, quando não muito, a gente é ou muito quadrado ou muito liberal.
Deus, numa sociedade secular, para retardar, escute bem, o processo de podridão. Desculpa, melhor. De podridão. Deus pretende que penetremos no mundo para fazermos dessa forma. O sal cristão não tem de ficar aconchegado em elegantes prateleiras. Na prateleira eclesiástica, aqui dentro desses bancos. A nossa estratégia é ir para o mundo. É estar no mundo. Trazendo sabor. Fazendo diferença. Porque sal também está ligado à pureza. Repita comigo, pureza. Pureza. Os romanos diziam que o sal era a coisa mais pura de todas as coisas. Porque veio das coisas mais puras. Sabe qual é? O sol e o mar. Se de fato desejarmos ser o sal da terra, nós temos de ser um exemplo de pureza ao mundo. E aí eu pergunto, como igreja do atual século, temos sido puros? Temos trazido uma mensagem pura, verdadeira, com a nossa própria vida? Abaixe sua cabeça. Somos chamados a sermos purificadores do mundo, onde os padrões baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. E isso se aplica primeiramente em nossas próprias vidas, da nossa família. Não se esqueça que você também é a luz do mundo. Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Interessante é que Jesus chama a seus seguidores para serem exatamente aquilo que ele mesmo é. Jesus falou que ele era a luz do mundo. Você, meu querido, também é a luz do mundo. A luz de Jesus brilha em nós e deve transmitir de igual forma ao mundo que está à nossa volta, em cada rosto, em cada coração e mente, palavras, atitudes, reações, sentimentos que iluminam e que transformam o ambiente. Não apenas luz para julgar a escuridão, porque muitas das vezes nós somos hábeis a julgar a escuridão. Luz para oprimir os mais fracos. Não é isso. Devemos ser luz para mostrar-lhes o caminho que é Jesus. A luz deve ser vista. Ela dissipa trevas, ela avisa do perigo. Ela serve como guia, como referencial. Ela foi feita para brilhar, mas não para ofuscar com o julgamento das fraquezas e debilidades dos outros. Jesus não disse, vós sois a luz de vocês mesmos, mas ele disse, vós sois a luz do mundo. O resultado é para que outros possam ver a nossa luz, as nossas boas obras. Em outras palavras, refere-se ao testemunho diário. Essa luz é para que outros possam glorificar a Deus. Quero que você ore nesse momento. Nós já estamos passando para o momento da ceia. Queremos despedir dos nossos irmãos da live. Que o Senhor abençoe abundantemente a sua vida. Vamos estar orando por vocês. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.